No coração do México, erguia-se a mansão dos Molina. Era uma estrutura imponente, cercada por palmeiras que balançavam ao sabor dos ventos quentes, como testemunhas silenciosas dos segredos e glórias da família. Sônia Molina cresceu entre os corredores amplos e os salões luxuosos, onde o eco de seus passos era abafado pelo tapete persa que adornava o chão de mármore. A partir da adolescência, ela conheceu a magnitude do império construído por sua família, cujo nome ressoava como um eco poderoso nas salas de reuniões relacionadas ao mercado de commodities. Seu pai foi o responsável por criar a maior empresa petroleira do país. Sônia, a única herdeira dos Molina, foi moldada pelo destino desde o berço para herdar não apenas a fortuna da família, mas também o legado de poder e influência que acompanhava o nome Molina. No entanto, em meio às sombras do sucesso empresarial, um desejo ardente queimava em seu peito. Ela sentia uma ânsia por algo mais profundo do que a riqueza material. Seu pai, Ernesto, vivia mergulhado nas negociações dos negócios da família, mas Sônia sonhava com um destino diferente. Enquanto brincava nos jardins bem cuidados da mansão, sua mente vagava para terras distantes, onde o amor florescia como flores selvagens sob o sol da primavera. Ela passava muito tempo sozinha, justamente porque seu pai passava muito tempo preocupado com o trabalho. Seus sonhos eram simples e profundos: encontrar o amor verdadeiro e construir uma família, com lindos filhos que correriam pelos mesmos jardins onde ela brincou na infância. Apesar de sua determinação e encanto, o amor parecia distante para Sônia. À medida que os anos passavam, Sônia conquistava seu lugar na alta sociedade mexicana. Ela se tornou uma mulher de elegância impecável e inteligência afiada, cuja presença era notada em todas as festas e eventos de caridade. No entanto, por trás da fachada de sucesso e glamour, havia uma alma solitária, cujo coração ansiava por algo que o dinheiro não podia comprar. Quando Sônia se formou na escola e chegou a hora de entrar na faculdade, seu pai, Ernesto, tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Com a promessa de que Sônia seria a próxima a liderar os negócios da família, ele a enviou para a prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde ela estudaria os segredos do mundo dos negócios e se prepararia para assumir o comando do Império Molina. Assim, Sônia deixou para trás a cidade do México, onde as ruas pulsavam com a energia de uma cidade em constante movimento, e embarcou em uma jornada que a levaria além das fronteiras de seu país natal. Mesmo enquanto se preparava para enfrentar os desafios do mundo dos negócios, uma pergunta persistia em sua mente. Em meio aos números e planilhas, ela encontraria espaço para os sonhos que havia guardado desde a infância? A chegada de Sônia aos Estados Unidos marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde as sombras do passado se misturavam com as promessas incertas do futuro. Ernesto, determinado a garantir o futuro da empresa, orquestrou um plano ambicioso para sua filha, confiando-a aos cuidados de seu amigo e parceiro de negócios, Fábio. A casa de Fábio, situada nos arredores de Nova York, erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço, refletindo o brilho da cidade que nunca dorme. Ali, Sônia foi recebida com hospitalidade, mas logo percebeu que sua estadia ali não era apenas uma cortesia, mas sim parte de um elaborado jogo de poder e interesse. Fábio, um homem de negócios astuto e ambicioso, tinha um filho, Gael, cuja presença na vida de Sônia estava destinada a ser muito mais do que casual. Desde o momento em que seus olhares se encontraram pela primeira vez, ficou claro que suas vidas estavam entrelaçadas por algo além da mera coincidência. Gael, com seus olhos profundos e sorriso cativante, era o herdeiro de um império empresarial tão vasto quanto o horizonte sem fim, também no ramo do petróleo. Sua aura de confiança e determinação era irresistível, e à medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, Sônia se encontrava cada vez mais pressionada pelas expectativas sobre a relação dos dois. Para Ernesto e Fábio, a união entre Sônia e Gael representava mais do que apenas a união de duas famílias poderosas. Era a consolidação de um legado, a fusão de riquezas e influências que transcendiam as fronteiras do mero patrimônio material. Enquanto Sônia mergulhava nas complexidades do mundo dos negócios, ela não podia ignorar as sutis pressões que cercavam sua relação com Gael. Os olhares significativos, os encontros cuidadosamente arranjados
e as conversas que pareciam sempre retornar ao mesmo tema: a fusão das duas empresas e o papel que eles desempenhariam nesse processo. No entanto, por mais que o destino parecesse conspirar a seu favor, Sônia não podia ignorar as vozes silenciosas que ecoavam dentro de sua alma. A lembrança de seus sonhos de infância e o desejo por um amor verdadeiro permaneciam enraizados em seu coração. Enquanto navegava pelas águas turbulentas da ambição, Sônia se viu confrontada com uma escolha que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Entre as promessas do passado e as incertezas do futuro, ela teria que encontrar a coragem de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse desafiar as vontades de seu pai e afetar os negócios da família. Apesar da atmosfera luxuosa que envolvia a casa de Fábio, Sônia sentia-se sufocada pelas expectativas e manipulações que pairavam sobre ela. Cada palavra de Fábio ecoava como um lembrete constante das obrigações impostas a ela pelo destino e pelas decisões de seu pai. Ela apreciava a generosidade de Fábio e reconhecia a promessa de cuidar dela que ele fez a Ernesto, mas sua alma ansiava por algo que o dinheiro não podia comprar: liberdade. Sônia havia se mudado para os Estados Unidos com um propósito claro em mente: escapar das amarras do passado e forjar seu próprio caminho no mundo. Aos olhos de sua família, ela era a única herdeira dos Molina, destinada a carregar o fardo do legado familiar com graça e determinação. No entanto, para Sônia, a verdadeira herança residia na possibilidade de escolher seu próprio destino e de seguir os desejos de seu coração sem as restrições impostas pelas convenções sociais e expectativas familiares. Enquanto Sônia se esforçava para encontrar seu lugar no mundo, Gael representava tanto uma obrigação quanto uma complicação em sua vida. Seus encontros eram marcados por uma tensão palpável, uma dança cuidadosamente coreografada entre o dever e a paixão, entre as expectativas e os desejos mais profundos do coração. Por mais que Sônia tentasse resistir à ideia de se casar com Gael, ela não podia negar a atração que queimava entre eles como uma chama ardente. Seus momentos juntos eram como fugas da realidade, uma suspensão temporária das responsabilidades e expectativas que pesavam sobre seus ombros. No entanto, por mais que sua mente e corpo se confundissem pela proximidade de Gael, o coração de Sônia permanecia relutante, guardando os sonhos que ela jurou não abandonar. Ela sabia que ceder ao desejo significaria sacrificar sua independência e aceitar um destino que foi traçado para ela por outras pessoas. Os anos na faculdade passavam cada vez mais rápido e o tempo tecia sua teia invisível ao redor de Sônia. Ela se via diante de uma encruzilhada que exigia uma escolha, entre o amor e a liberdade, e entre o passado e o futuro. Sônia teria que encontrar a coragem de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de desafiar as expectativas de seu pai. O desespero crescente de Sônia atingiu seu ápice em uma noite chuvosa. Enquanto a chuva martelava as janelas da casa de Fábio, ela pegou o telefone e discou o número familiar que a conectaria à fonte de suas maiores esperanças e medos: seu pai. O coração de Sônia batia freneticamente enquanto aguardava que a ligação fosse atendida. Quando a voz de seu pai finalmente ressoou do outro lado da linha, ela reuniu toda a coragem que tinha e pronunciou as palavras que há tanto tempo haviam criado uma confusão dentro dela. "Eu não posso fazer isso, papai", disse ela com a voz embargada pela emoção. "Eu não posso me casar com alguém que não amo. Eu prefiro morrer a viver uma vida sem amor e baseada em interesses." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som da respiração acelerada de Sônia e o rugido distante da tempestade lá fora, até que as palavras de seu pai ecoaram em sua mente como trovões retumbantes. "Você não entende, Sônia", disse ele, com uma mistura de frustração e tristeza em suas palavras. "Esse casamento não é apenas sobre você, é sobre o futuro da nossa família e sobre a continuidade do legado que construímos com tanto esforço ao longo dos anos. Você não pode sacrificar tudo isso por um capricho pessoal." As lágrimas escorriam pelo rosto de Sônia, enquanto ela ouvia as palavras de seu pai, com uma mistura de mágoa e decepção ardendo em seu peito. Ela sabia que estava desafiando décadas de tradição, mas também sabia que não podia comprometer sua própria felicidade em nome de um legado que não era seu. "Eu sinto muito, papai",
disse ela com a voz vacilante. Eu sei que você só quer o melhor para mim, mas eu tenho que fazer o que é certo. Eu preciso encontrar meu próprio caminho, mesmo que isso signifique seguir sozinha. Alinha ficou em silêncio por um momento, antes de seu pai suspirar, desanimado, do outro lado. Você vai se arrepender disso, Sônia, disse ele com pesar na voz. Mas se é isso que você quer, então assim será. Você pode morar na casa de Fábio até terminar seus estudos, mas saiba que não vou desistir de tentar convencê-la a se casar com Gael. Com um nó na garganta e o coração pesado de incerteza, Sônia desligou o telefone, sabendo que o problema que ela enfrentava estava longe de ser resolvido. No entanto, pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma chama de esperança se acender dentro dela. A esperança de que, ao seguir seu próprio coração, ela poderia encontrar o verdadeiro significado da felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar um caminho mais difícil. Enquanto a sombra do casamento arranjado pairava sobre suas cabeças, Sônia e Gael descobriram um refúgio na aliança secreta que haviam formado. Com o passar dos anos, Gael aceitou a resistência de Sônia às suas investidas e começou a namorar uma colega da faculdade, chamada Isabela. Por isso, sob o olhar atento de Fábio, Sônia e Gael encenavam um romance fictício. Por outro lado, eles não esperavam que nos cantos mais obscuros de suas vidas, uma amizade genuína florescesse, alimentada pela cumplicidade e apoio que um dava ao outro. Quando estavam longe dos olhos de Fábio, Sônia mergulhava nas ruas agitadas de Nova York, explorando cada canto da cidade com uma sede voraz por liberdade. Ela mergulhava em galerias de arte, se aventurava por bairros badalados e saboreava cada momento de independência que encontrava. Enquanto isso, Gael também mantinha seu próprio segredo cuidadosamente guardado. Nesses momentos, ele se refugiava nos braços de Isabela, sua verdadeira paixão. Uma mulher cujo amor o preenchia com uma sensação de completude que ele nunca havia experimentado antes. Apesar das mentiras e enganos que teciam suas vidas juntos, Sônia e Gael encontravam conforto um no outro, compartilhando risos e confidências em meio às sombras da falsidade que os cercavam. Sônia admirava a coragem de Gael em seguir seu próprio coração, mesmo que isso significasse desafiar as expectativas de sua família. Enquanto isso, Gael se encantava com a determinação de Sônia e sua vontade inabalável de buscar a felicidade, mesmo diante das pressões de Ernesto. À medida que o tempo passava, essa amizade se transformou em uma ligação cada vez mais profunda, como uma âncora de estabilidade em meio às tormentas que preenchiam suas vidas. Sônia encontrava consolo nos braços de Gael, enquanto ele a protegia dos olhos vigilantes de Fábio, sempre pronto para interceder em seu nome e garantir que seus segredos fossem protegidos. Mesmo enquanto mantinham as aparências de um relacionamento para Fábio e Ernesto, Sônia e Gael sabiam que o tempo estava se esgotando. Os olhos astutos de Fábio nunca descansavam, e cada encontro furtivo os aproximava perigosamente do precipício que ameaçava mudar seus destinos para sempre. Por enquanto, eles se agarravam à esperança de que sua amizade pudesse ser suficiente para superar os obstáculos que se colocavam em seu caminho. Unidos pelo desejo de liberdade, Sônia e Gael estavam determinados a desafiar seus pais e moldar seus próprios destinos, mesmo que isso significasse enfrentar as tempestades que se formavam no horizonte. Faltando apenas 2 anos para a formatura dos dois, Fábio e Ernesto se preparavam para anunciar o casamento entre seus filhos. Por outro lado, Sônia e Gael se viram então diante de um abismo de desespero, com o peso das expectativas familiares pressionando-os de uma maneira implacável. No entanto, em meio à turbulência de suas emoções, uma ideia audaciosa começou a florescer em suas mentes inquietas. Uma viagem ao coração do México poderia ajudá-los. Lá, eles simulariam uma briga e convenceriam Ernesto de que o casamento entre os dois não era uma boa ideia. Juntos, eles elaboraram um plano ousado para ganhar tempo e espaço para respirar e finalmente encontrar uma saída para o labirinto de mentiras e decepções que os cercava. Sob o argumento de fortalecer seus laços antes do casamento, Sônia e Gael convenceram seus pais de que uma visita ao México era essencial para sua união. Ernesto e Fábio, cegos pela promessa de um futuro brilhante para suas famílias, concordaram prontamente com a proposta, sem perceber as verdadeiras intenções por trás da viagem. Para Sônia e Gael, era uma chance de ouro.
uma oportunidade de explorar as terras que construíram a alma de Sônia, enquanto tramavam um plano para desfazer os laços que os mantinham presos a um destino que não era o deles. Mesmo enquanto se preparavam para enfrentar os desafios que os aguardavam, Sônia e Gael sabiam que o tempo estava se esgotando. Com cada dia que passava, o espectro do casamento arranjado estava mais próximo, ameaçando esmagar seus sonhos sob o peso das expectativas familiares. Eles se agarravam à esperança de que sua viagem ao México pudesse ser mais do que uma mera fuga da realidade. Era uma chance de reivindicar suas próprias histórias e de encontrar uma maneira de forjar seus próprios destinos, juntos, contra todas as probabilidades. Próximo à data da viagem, no entanto, Fábio expressou suas preocupações e impediu Gael de acompanhar Sônia até o México. Por isso, com a chegada das férias de verão, Sônia retornou sozinha ao seu país, com o coração carregado de esperança e ansiedade. Mesmo com a ausência de Gael na viagem, ela estava determinada a orquestrar os próximos passos de seu plano para escapar do destino que se desenrolava diante dela. Ao desembarcar na cidade do México, enquanto a brisa quente do verão acariciava seu rosto, Sônia se preparava para uma conversa que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Com palavras cuidadosamente escolhidas e promessas de momentos inesquecíveis, Sônia convenceu seu pai a interceder em seu nome e garantir que Gael fosse autorizado a se juntar a ela no México. Ernesto, compreendendo a importância crucial desse passo para o futuro da família Molina, finalmente fez uma ligação para Fábio, apelando para sua conexão como parceiros de negócios de longa data. Apesar de suas reservas iniciais, Fábio acabou cedendo aos argumentos de Ernesto e concordou que Gael embarcasse na viagem que poderia selar o destino dos dois jovens amantes. Com o coração repleto de esperança e a promessa de colocar seu plano em prática, Sônia aguardava com expectativa a chegada de Gael, pronta para recebê-lo de braços abertos em sua terra natal. No entanto, o destino tinha outros planos. Enquanto o sol se punha no horizonte dourado do México, os minutos se transformavam em horas, e Gael ainda não havia chegado. A angústia começou a se insinuar na mente de Sônia, como uma sensação de desconforto que ela não conseguia ignorar. O tempo passava implacável, mas não havia sinal do avião que deveria trazer Gael até ela. E então, a notícia chegou. O avião que partiu de Boston em direção à cidade do México havia enfrentado turbulências inesperadas durante quase toda a viagem e, de repente, perdeu contato com a torre de controle. Os destroços do avião nunca foram encontrados e a morte de Gael permanecia envolta em mistério e dor. O mundo de Sônia desabou ao seu redor quando ela recebeu a notícia devastadora. Um de seus melhores amigos, seu cúmplice em uma fuga planejada contra todas as probabilidades, havia desaparecido sem deixar vestígios. O vazio que Gael deixou para trás era uma ferida aberta em seu coração, uma dor insuportável que ameaçava consumi-la inteiramente. Durante aquelas férias, Sônia enfrentou uma escuridão mais profunda do que qualquer noite sem estrelas. O destino havia roubado dela seu maior confidente, deixando-a sozinha para enfrentar os destroços de seus sonhos despedaçados. O impacto da partida de Gael tomou a vida de Sônia como um terremoto emocional, deixando um rastro de destruição em seu dia a dia. A solidão a envolveu como um manto sombrio, mesmo que seu coração nunca tenha clamado pelo casamento com Gael. A ausência dele deixou um vazio em sua alma, criando um vácuo que nenhum luxo ou conforto poderia preencher. Enquanto os dias se arrastavam em uma névoa de tristeza e desespero, Sônia se viu enredada em uma teia de angústia e incerteza. Ela se culpava pela dor que a família de Gael estava sentindo e questionava suas próprias escolhas, perguntando se poderia ter feito algo para evitar o triste desfecho do destino de Gael. Em pouco tempo, a notícia da ruptura entre Ernesto e Fábio chegou e foi como uma punhalada no coração de Sônia. Fábio, obviamente, culpava Ernesto pela morte de Gael, pois foi ele quem o convenceu que o filho viajasse até o México. Para Sônia, o peso das consequências de suas ações era quase insuportável, pois ela percebia o preço terrível que havia pago por seguir seu próprio caminho. À medida que Ernesto lutava para mitigar os danos colaterais do fim das relações comerciais e pessoais com Fábio, Sônia se afundava ainda mais na escuridão de sua própria angústia. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, mas sua dor persistia,
como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Finalmente, quando chegou a hora de Sônia voltar à rotina de sua vida nos Estados Unidos, ela se viu confrontada com a tarefa assustadora de se reconstruir a partir das cinzas de sua própria destruição. Com um coração pesado e uma determinação frágil, ela embarcou em um avião de volta para Boston, sabendo que seus próximos passos representariam uma jornada de autodescoberta e renovação. Com o coração pesado de arrependimento e os olhos fixos no futuro incerto, Sônia preparou-se para enfrentar seu último ano na faculdade, determinada a encontrar a redenção e a paz que há tanto tempo escapavam de seu alcance. Após o turbilhão de emoções que marcou sua viagem ao México, Sônia surgiu como uma fênix das cinzas, renovada e fortalecida pela jornada tumultuada que a levou até ali. Com cada passo adiante, ela se aproximava mais da mulher que sempre soube que podia ser, independente, destemida e determinada a viver a vida em seus próprios termos. Com o fim da amizade entre Fábio e seu pai, Sônia passou a viver sozinha em seu próprio apartamento no centro da cidade, o que a trouxe uma sensação de liberdade que ela nunca conheceu antes. Longe das sombras do controle e das expectativas familiares, ela se viu livre para explorar os recantos mais profundos de sua própria alma, sem medo de julgamentos ou reprovações. Nos corredores da faculdade e nas ruas movimentadas de Boston, Sônia encontrou uma comunidade de espíritos livres e mentes criativas, cada um buscando sua própria jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Ela mergulhou de cabeça na cena cultural da cidade, frequentando festas e baladas, onde dançava até o amanhecer e celebrava a vida em todas as suas formas e cores vibrantes. No entanto, mesmo em meio à agitação da vida noturna, Sônia não se esqueceu de suas responsabilidades acadêmicas. Com uma determinação feroz e uma ética de trabalho inabalável, ela se dedicou aos estudos com um fervor renovado, canalizando sua energia para alcançar o sucesso acadêmico que sempre almejou. Quando chegou o momento de se formar, Sônia caminhou pelo palco com a cabeça erguida e o coração cheio de gratidão e orgulho. Ela sabia que aquele não era apenas o fim de um capítulo em sua vida, mas sim o começo de uma nova jornada cheia de possibilidades infinitas. Enquanto segurava seu diploma com as mãos trêmulas, Sônia olhou para o futuro com olhos cheios de esperança. Ela sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos, mas também entendia que, com coragem e perseverança, ela poderia conquistar tudo o que desejava. E assim, com o mundo aos seus pés e o coração cheio de sonhos, Sônia Molina deu seu primeiro passo em direção ao futuro incerto, pronta para enfrentar o que quer que o destino reservasse com uma coragem e uma fé inabalável em si mesma. De volta ao México, Sônia mergulhou de cabeça nos negócios da família, determinada a deixar sua marca no império que seu pai havia construído com tanto esforço e dedicação. No início, ela ocupava um cargo simples, observando de perto as operações enquanto aprendia os detalhes do mundo empresarial que moldaram sua vida desde o nascimento. Sônia trabalhava sem descanso, enquanto Ernesto lutava para manter a empresa à tona após a ruptura devastadora com Fábio. Cada decisão era tomada com cuidado meticuloso e cada movimento era calculado para minimizar as perdas e restaurar a fé dos investidores em um futuro incerto. No entanto, o destino tinha outros planos para Ernesto e para a empresa que ele tanto amava. Em apenas 6 meses, uma doença cruel roubou sua saúde. De repente, ele mal conseguia se levantar da cama sozinho ou caminhar sem ajuda. Percebendo que seu tempo estava se esgotando, Ernesto tomou a decisão corajosa de nomear Sônia como presidente da empresa, confiando-lhe o destino de seu legado com a esperança de que ela pudesse conduzir os negócios a novos horizontes de sucesso e prosperidade. Antes que Sônia pudesse assumir plenamente o comando da empresa, Ernesto partiu, deixando-a sozinha para enfrentar os desafios que se avizinhavam. Apesar da dor da perda, Sônia estava determinada a honrar a memória de seu pai e a realizar os sonhos que ele havia cultivado para ela com tanto carinho. Com uma visão clara do futuro, Sônia assumiu as rédeas da empresa, determinada a transformar a adversidade em oportunidade. Inspirada pelo conhecimento e experiência que adquiriu em Harvard, ela iniciou uma revolução nos negócios da família, ampliando a carteira de clientes e diversificando as operações para se adaptar a um mercado em constante evolução. Em pouco tempo,
Os negócios da família Molina estavam prosperando como nunca antes. Sônia estava na linha de frente dos negócios, atuando com sabedoria e coragem. Sob sua liderança visionária, o faturamento da empresa dobrou, superando até mesmo os tempos áureos da parceria com Fábio e abrindo novas fronteiras de oportunidade e crescimento. Apesar das lágrimas que derramou pela partida de seu pai, Sônia sabia que ele estava olhando por ela de algum lugar distante, orgulhoso do que ela havia conquistado e do legado que ela estava construindo em seu nome. Enquanto olhava para o futuro com confiança e determinação, Sônia sabia que seu pai viveria para sempre em seu coração, guiando-a em cada passo de sua jornada para o sucesso. À medida que os anos avançavam e Sônia consolidava sua posição como uma das principais empresárias do país, o destino reservava-lhe um encontro que mudaria o curso de sua vida para sempre. De repente, ela já era uma mulher de 40 anos, muito bem-sucedida, mas que ainda mantinha o desejo de construir uma família. Em uma tarde ensolarada, ao sair de uma reunião de negócios que poderia definir o futuro da empresa, Sônia cruzou seu caminho com Martim, um rapaz recém-contratado pela empresa que brilhava com a juventude e a determinação de seus 20 anos. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e faíscas de curiosidade dançaram no ar entre eles antes que o mundo voltasse à sua rotina frenética. A beleza de Martim não passou despercebida aos olhos atentos de Sônia, mas ela rapidamente afastou os pensamentos impróprios de sua mente, consciente da diferença significativa de idade que existia entre eles. No entanto, mesmo com suas melhores intenções de manter uma postura profissional, Sônia não pôde deixar de sentir uma faísca de interesse despertar dentro dela. Por sua vez, Martim estava igualmente impressionado pela presença magnética de Sônia, cativado pela aura de poder e determinação que ela exalava. Ele viu nela não apenas uma líder empresarial talentosa, mas também uma mulher de beleza deslumbrante e charme cativante. Conforme os dias passavam, Martim encontrava cada vez mais desculpas para se aproximar de Sônia, buscando pretextos para conversas que se estendiam além dos limites estritos da vida profissional. Ele fingia resolver problemas com clientes, quando na verdade ansiava por momentos roubados de intimidade na presença dela. À medida que os encontros entre Sônia e Martim se tornavam mais frequentes, uma conexão silenciosa começou a se formar entre eles, como uma sinfonia de sentimentos não ditos e desejos ocultos. Mesmo enquanto lutavam contra os demônios de suas próprias dúvidas e incertezas, ambos se viram cativados pelo magnetismo inexplicável que os unia, incapazes de resistir ao chamado do coração. Os dias se desdobravam, e a presença reconfortante de Martim tornou-se uma constante na vida agitada de Sônia, como uma âncora de calma e serenidade em meio à agitação do mundo dos negócios. Mesmo que fosse apenas por breves momentos preciosos a cada dia, a presença dele iluminava sua vida com uma luz radiante, enchendo-a de uma sensação de alegria e esperança que ela nunca havia conhecido antes. Enquanto Sônia e Martim compartilhavam conversas e risadas, os sentimentos que haviam começado como faíscas isoladas se transformaram em chamas ardentes de paixão e desejo. Sônia encontrou-se cada vez mais cativada pelo charme e pela gentileza de Martim. Ele, por sua vez, estava determinado a conquistar o coração dela a qualquer custo. Após enfrentar muitos dilemas internos e questionamentos sobre a diferença de idade e as expectativas sociais, Sônia finalmente decidiu seguir seu coração e tomar uma atitude audaciosa. Sônia reuniu coragem e convidou Martim para jantar em um luxuoso restaurante da cidade, determinada a explorar os mistérios do amor que floresciam entre eles. Ao ouvir o convite de Sônia, Martim não hesitou por um momento sequer. Com um sorriso radiante iluminando seu rosto, ele aceitou o convite prontamente, beijando a mão de Sônia e prometendo uma noite que ela jamais esqueceria. Com o coração batendo acelerado de expectativa e nervosismo, Sônia se preparou para o encontro que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada de descoberta, e apesar dos medos e incertezas que a assaltavam, ela estava determinada a seguir adiante, guiada pela luz brilhante do amor que ardia em seu coração. À luz das velas e sob o brilho suave das estrelas, Sônia e Martim compartilharam um jantar que se revelaria inesquecível. Enquanto saboreavam cada prato preparado com cuidado,
Suas conversas fluíam livremente, mergulhando nas profundezas de seus sonhos, desejos e medos mais íntimos. Ao longo da noite, o vinho fluía como o próprio tempo, embalando-os em uma névoa de euforia e paixão. Sob o véu encantado da noite, Sônia e Martim se entregaram à magia do momento, perdendo-se nos olhares ardentes e nas carícias suaves que teciam um vínculo apaixonado entre eles. Quando o jantar chegou ao fim, Sônia convidou Martim para sua casa, desejando estender a conexão que compartilhavam para além das paredes do restaurante luxuoso. No entanto, Martim hesitou, tremendo as consequências de ceder aos desejos do coração. Ele sabia que Sônia era sua chefe, e o peso da responsabilidade pairava sobre ele como uma sombra ameaçadora. "Acho melhor não, Sônia. Isso pode gerar problemas maiores", ele disse. Sônia, por sua vez, determinada a seguir seu coração e a viver o momento com plenitude, insistiu, desafiando as convenções sociais e profissionais que os separavam. "Você prometeu que eu teria a melhor noite da minha vida", ela disse, encorajando Martim a não deixar que o medo o privasse da oportunidade de explorar o que o destino havia preparado para eles. Diante da determinação e da paixão ardente nos olhos de Sônia, Martim não pôde mais resistir. Ele finalmente cedeu à atração irresistível que os unia, deixando-se levar pelos braços acolhedores do amor que os aguardava. Assim, naquela noite mágica e inesquecível, Sônia e Martim entregaram-se um ao outro, explorando as profundezas de sua conexão de maneira apaixonada e intensa. Enquanto o mundo lá fora desaparecia sob a luz das estrelas, eles mergulhavam juntos em um oceano de amor e felicidade, prontos para enfrentar os desafios que o amanhecer traria. Com o passar dos dias, Sônia e Martim encontraram-se cada vez mais enrolados nos laços do amor que os uniam, buscando refúgio nos braços um do outro após longos dias de trabalho árduo. O que começou como um encontro casual, rapidamente se transformou em uma rotina reconfortante, onde cada momento era uma bênção a ser celebrada. À medida que sua conexão se aprofundava, Sônia encontrou-se cada vez mais determinada a levar seu relacionamento com Martim para o próximo nível. Após semanas de reflexão, ela finalmente reuniu coragem para expressar seus verdadeiros sentimentos a ele, declarando que estava pronta para oficializar o relacionamento dos dois. "Não vejo a hora de nos casarmos, Martim", ela disse. No entanto, as palavras de Sônia foram recebidas com resistência por parte de Martim, que temia as possíveis repercussões de um romance entre a chefe e um funcionário, cujas origens e realidades eram tão distintas. Ele preocupava-se com os rumores e fofocas que poderiam surgir na empresa, colocando em risco não apenas o relacionamento deles, mas também suas carreiras e reputações. "Isso é muito arriscado, Sônia. Precisamos manter tudo em segredo", ele dizia. Por sua vez, Sônia, motivada pelo amor inabalável que ardia em seu coração, recusou-se a recuar diante dos desafios em seu caminho. Ela estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo e a superar qualquer adversidade, se isso significasse estar ao lado de Martim e viver a vida que ela sempre sonhou. Assim, com um sorriso de esperança, Sônia reiterou sua decisão de seguir em frente com o relacionamento, deixando claro que não permitiria que o julgamento dos outros ditasse o curso de sua felicidade. "Pouco importa. Eu quero ficar com você, Martim. Se os outros vão nos julgar, o problema é deles", Sônia respondeu. Desta forma, Sônia e Martim deram o primeiro passo em direção a um futuro juntos, prontos para enfrentar o destino com coragem e amor. Em pouco tempo, o casamento já estava marcado. Quando chegou o grande dia, enquanto os sinos da igreja ecoavam pelas ruas da cidade do México, Sônia e Martim trocavam votos de amor eterno diante de uma plateia de familiares, amigos e membros importantes da alta sociedade mexicana. A cerimônia, digna de um conto de fadas, capturou a imaginação e os corações de todos os presentes, tornando-se o assunto principal das conversas e das manchetes dos jornais por semanas a fio. No entanto, enquanto Sônia e Martim celebravam sua união com alegria e gratidão, os murmúrios de desaprovação e incredulidade começaram a se espalhar pela cidade como um vento gelado de inverno. Nas conversas sussurradas nos salões da alta sociedade, as línguas maldosas zombavam do casamento improvável entre uma empresária de sucesso e um jovem 20 anos mais novo. As capas dos jornais ainda estampavam em letras garrafais a notícia do matrimônio,
desencadeando um frenesi de especulações e comentários negativos sobre os verdadeiros motivos por trás da união. Enquanto Sônia e Martim aproveitavam a felicidade da vida de recém-casados, o mundo exterior não perdoava sua coragem, alimentando-se do escândalo e da controvérsia que cercavam seu relacionamento. O tempo passava cada vez mais, mas os comentários depreciativos e os boatos maliciosos apenas aumentavam, transformando a vida de Sônia e Martim em uma gaiola dourada de julgamentos e críticas implacáveis. Nas reuniões da empresa ou nos almoços de negócios, as insinuações maldosas pairavam no ar, desafiando a integridade e o amor genuíno que Sônia e Martim compartilhavam. Para muitos, era inconcebível que um homem como Martim pudesse ter conquistado o coração de Sônia por amor verdadeiro. Em vez disso, acreditavam que ele havia ganhado na loteria ao se casar com uma das mulheres mais ricas e poderosas do país, transformando seu amor em um mero detalhe em meio ao brilho do status e da riqueza. Mesmo diante da desaprovação e dos julgamentos cruéis da sociedade, Sônia e Martim permaneciam firmes em sua convicção de que seu amor era verdadeiro e inabalável. E enquanto o mundo continuava a especular e a fofocar sobre os motivos por trás de seu casamento, eles escolheram se apegar à única coisa que realmente importava: o amor que compartilhavam, tão profundo e genuíno quanto o mais brilhante dos diamantes. À medida que os dias se desenrolavam, o relacionamento de Sônia e Martim parecia enfrentar um desafio após o outro. Sônia permanecia firme em sua fé no amor e na fidelidade de Martim. Mas uma sombra de dúvida começava a se insinuar em sua mente, alimentada pelos comentários maldosos e pelas insinuações sinistras que circulavam nos corredores da empresa. No entanto, foi apenas quando a fiel secretária de Sônia, Larissa, compartilhou suas suspeitas preocupantes que ela foi forçada a confrontar a possibilidade dolorosa de que seu casamento pudesse não ser tão perfeito quanto ela acreditava. Larissa, uma presença constante em sua vida, revelou que havia testemunhado Martim acompanhado de uma jovem mulher, o que foi um golpe devastador para o coração de Sônia. Desesperada por respostas e movida por uma mistura tumultuada de emoções, Larissa decidiu seguir Martim em segredo, após o expediente, determinada a descobrir a verdade por trás de suas suspeitas crescentes. O que ela descobriu a deixou atordoada, desafiando todas as noções que Sônia tinha sobre o homem com quem ela havia compartilhado seu coração e sua vida. Ao ver Martim entrando em um modesto hotel no centro da cidade, acompanhado por uma jovem e bela mulher, Larissa sentiu-se mergulhada em um turbilhão de emoções contraditórias. Ela mal podia acreditar no que via diante de seus olhos, enquanto a traição descarada de Martim se desenrolava diante dela, despedaçando a ilusão frágil de felicidade que Sônia construiu ao seu redor. Determinada a reunir provas irrefutáveis da traição de Martim, Larissa continuou a segui-lo todos os dias após o trabalho, observando em silêncio enquanto ele se encontrava com a jovem mulher em segredo. E quando finalmente conseguiu capturar uma imagem que confirmava suas piores suspeitas, Larissa soube que era sua responsabilidade enfrentar Sônia com a verdade, mesmo que aquela fosse uma realidade difícil de aceitar. "Eu tenho certeza de que ele está te traindo", Larissa anunciou. Com o coração dilacerado pela dor da traição, Sônia lutava para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar de seus olhos. A imagem que Larissa lhe mostrou abriu uma ferida em sua alma. Era uma prova cruel da traição que se desenrolava às suas costas, acabando com os últimos frágeis suspiros de sua confiança e esperança no amor. No entanto, apesar da agonia que a consumia, Sônia sabia que não podia se dar ao luxo de sucumbir à dor. Ela era uma mulher de ação, determinada a enfrentar a verdade de frente, a qualquer custo. Foi então que uma ideia audaciosa começou a se formar em sua mente atormentada. Lembrando-se de sua amizade com o dono do hotel onde Martim e sua amante se encontravam, Sônia viu uma oportunidade de obter a confirmação definitiva de sua traição e, ao mesmo tempo, confrontar Martim sobre suas mentiras. Com as mãos trêmulas, Sônia pegou o telefone e discou o número do amigo, explicando a situação com uma voz embargada pela emoção. "Eu não esperava que meu relacionamento fosse acabar tão rápido, mas eu tenho um plano. Gostaria de me disfarçar como funcionária do hotel e confirmar a traição." Para sua gratidão e alívio, o amigo concordou em ajudá-la,
oferecendo-lhe a oportunidade de se disfarçar como uma camareira e investigar o encontro de Martin e sua amante pessoalmente. Ele ainda relevou uma informação que Sônia demorou a aceitar. Parece que os dois sempre se encontram no quarto 55. Informada de que o casal sempre se encontrava no mesmo quarto, Sônia sentiu-se inundada por uma mistura de determinação e ansiedade. Ela sabia que estava prestes a confrontar o homem que ela amava com uma verdade devastadora, mas também reconhecia que era o único caminho para encontrar a paz e a clareza que tanto ansiava. Com um nó apertado na garganta e o coração pesado de tristeza, Sônia preparou-se para a missão que a aguardava, pronta para enfrentar o desconhecido com coragem. Enquanto o tempo avançava em direção ao confronto iminente, Sônia rezava silenciosamente, pedindo forças para suportar o fardo da verdade naquele quarto de hotel. No dia seguinte, Sônia mergulhou fundo em seu disfarce, assumindo o papel de uma simples camareira enquanto aguardava ansiosamente a chegada de Martin e sua amante no hotel. Cada segundo que passava era uma eternidade de angústia, e a tensão crescia dentro dela como uma tempestade prestes a desabar. Finalmente, às 19 horas em ponto, o som suave da porta do elevador se abrindo ecoou pelo corredor do hotel, anunciando a chegada de alguém. Sônia, escondida atrás na escada de emergência, segurou a respiração enquanto ouvia a conversa animada entre um homem e uma mulher, sabendo que cada palavra trocada era uma lâmina afiada cortando seu coração dilacerado. Então, ela finalmente ouviu a voz de Martin, reconhecendo-a instantaneamente, e um nó apertou-se em sua garganta enquanto ele e sua suposta amante entravam no quarto 55. Com mãos trêmulas e uma coragem feroz que queimava dentro dela, Sônia permaneceu do lado de fora, esperando pelo momento certo para confrontar Martin com a verdade cruel que ela havia descoberto. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o tic-tac do relógio ecoava em seus ouvidos como o bater de seu próprio coração. Com um olhar de determinação fixo em seu rosto, Sônia deu um passo à frente, pronta para enfrentar Martin com a verdade que ela tanto temia e desprezava. Ela não estava mais disposta a suportar suas mentiras e enganos, pois seu coração traído exigia justiça e redenção. No momento em que tocou na maçaneta do quarto 55, porém, uma sensação de medo a atingiu, e ela preferiu esperar mais um pouco. Alguns minutos depois, o coração de Sônia batia sem controle em seu peito, enquanto ela finalmente decidiu tomar uma ação drástica para confrontar Martin com a traição que a consumia por dentro. Com a chave mestra em mãos, ela não conseguia mais suportar a incerteza e a agonia de esperar do lado de fora. Em um movimento rápido e determinado, Sônia inseriu a chave na fechadura e girou-a, abrindo a porta do quarto 55 com uma mistura de ansiedade e desespero. Ela esperava encontrar Martin e sua amante em flagrante, pronta para expor sua traição ao mundo. No entanto, o que ela encontrou dentro daquele quarto não foi o que ela esperava. Em vez de Martin e sua amante em uma cena de infidelidade, Sônia se deparou com uma visão que cortou seu coração ao meio. Na cama, jazia uma velha senhora, frágil e debilitada, cujo rosto enrugado contava a história de uma vida longa e repleta de experiências. Ao lado dela, Martin e a jovem mulher cuidavam carinhosamente da idosa, com gestos cheios de ternura e compaixão, enquanto acariciavam seus cabelos prateados. O choque e a incredulidade inundaram a mente de Sônia quando ela percebeu o que estava diante de seus olhos. As lágrimas borbulharam em seus olhos enquanto ela observava a cena diante dela, e a realidade da situação se desdobrou como um quebra-cabeça complexo que ela não conseguia entender. Ao ver Sônia entrar no quarto, Martin deu um salto de surpresa, e seus olhos se arregalaram em choque diante da presença inesperada de sua esposa. Antes que ele pudesse articular uma palavra, Sônia sentiu um turbilhão de emoções explodir dentro dela. Uma mistura de alívio, confusão e arrependimento a inundaram enquanto ela tentava processar a verdade que acabou de descobrir. Com o coração ainda acelerado e a mente turva de confusão, Sônia olhou incrédula para a velha senhora quando ela começou a falar. Ela tinha dificuldade em assimilar as palavras de Yolanda, que revelava a verdade por trás daquela situação aparentemente chocante. Com voz trêmula, Yolanda começou a contar sua história, revelando os motivos que a levaram a tomar a decisão de se mudar para aquele modesto hotel, longe do conforto e da segurança de sua casa.
Ela explicou que sofria de uma doença terminal e que não queria ser um fardo para seus filhos, Martin e Maria, que sempre a amaram e cuidaram dela com dedicação e carinho. Eu não queria atrapalhar a vida deles, você entende? Sou apenas uma velha à beira da morte, ela disse. Enquanto a senhora reunia suas últimas reservas de energia para falar, seus filhos, Martin e Maria, permaneciam ao seu lado, com o rosto refletindo uma mistura de emoções complexas, desde a preocupação até o amor e a compaixão. Sônia ouvia atentamente, e seu coração se aqueceu de emoção e compaixão enquanto Yolanda compartilhava os detalhes de sua jornada. A senhora disse que se sentia abençoada por ter filhos tão amorosos e dedicados que nunca a abandonaram e a visitavam todos os dias, mesmo diante do peso esmagador da doença e dos compromissos do dia a dia. Se não fosse por eles, eu sequer estaria aqui. Todos os dias eles vêm me visitar, e é isso que me dá forças para prosseguir. Uma nova compreensão começou a se formar na mente de Sônia, substituindo o turbilhão de emoções que a havia consumido momentos antes. Ela viu a verdade por trás das aparências, compreendendo que o amor e a devoção de Martin por sua mãe eram a prova definitiva de seu caráter e integridade, como uma verdade que não podia ser ocultada por julgamentos precipitados ou mal entendidos. Com o coração transbordando de compaixão e perdão, Sônia olhou para Martin com uma mistura de gratidão e admiração, reconhecendo a nobreza de seu espírito e a profundidade de seu amor. Por outro lado, o peso da revelação desabou sobre os ombros de Sônia, envolvendo-a em uma névoa de vergonha e arrependimento. Ela sentiu-se pequena diante da nobreza de Martin e da devoção inabalável que ele demonstrava por sua mãe doente. As lágrimas ameaçaram transbordar de seus olhos, mas ela lutou para mantê-las contidas, consciente do impacto de suas palavras e ações sobre aqueles ao seu redor. Um silêncio pesado envolveu o quarto, enquanto Sônia ainda lutava para processar a verdade que havia sido revelada a ela. Ela se sentiu envergonhada pela rapidez com que julgou Martin, sem compreender a complexidade de sua situação e as motivações nobres por trás de seus atos. Mais uma vez, as palavras gentis de Yolanda quebraram o silêncio, trazendo um novo ponto de vista e uma nova onda de gratidão ao coração de Sônia. A senhora explicava que ela e Maria não compareceram ao casamento de Sônia e Martin, para que não surgissem comentários de que ele estava se casando com uma mulher mais velha para salvar sua mãe doente, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria presença em um momento tão importante da vida de seu filho. Por isso nunca pudemos nos conhecer, Sônia, mas eu sempre soube que meu filho estava no caminho certo ao seu lado. Sônia sentiu um nó apertar-se em sua garganta enquanto ela processava a generosidade e o amor que Martin e sua família demonstravam, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis. Ela percebeu que havia ficado cega para a verdadeira essência de Martin, julgando-o com base em aparências superficiais e ignorando a profundidade de seu caráter e compromisso com aqueles que amava. Com o coração pesado de remorso, Sônia olhou para Martin com um misto de humildade e gratidão, e suas palavras de desculpas presas em sua garganta. "E olha que este garoto não para de falar em ser pai, viu?" Yolanda comentou, enquanto Sônia olhava para Martin. Ao ouvir a senhora falar sobre o desejo de Martin de construir uma família com Sônia, uma chama de esperança brilhou em seu peito, como uma promessa de um novo começo. Com determinação renovada, Sônia prometeu a si mesma que faria tudo em seu poder para reparar os danos que havia causado e provar o seu amor e compromisso para Martin e sua família. Neste momento, as lágrimas fluíam livremente dos olhos de Sônia, em uma mistura de alívio, arrependimento e gratidão que inundavam sua alma enquanto ela se lançava nos braços de Martin com paixão. Ela o abraçou com força, sentindo o calor reconfortante de seu amor, envolvendo-a como um escudo contra as sombras do passado. "Perdoe-me, Martin", murmurou Sônia entre soluços, e suas palavras ecoavam com sinceridade e remorso. "Eu estava cega para a verdade, mas agora vejo a nobreza de seu coração e a profundidade de seu amor por sua mãe e por mim. Por favor, me perdoe por ter duvidado de você." Martin segurou Sônia com ternura, com seus próprios olhos brilhando de emoção, enquanto ele a envolvia em seu calor reconfortante. "Não há nada para perdoar, meu amor", ele sussurrou suavemente. "Você apenas seguiu o que seus olhos viam,
Mas agora você conhece a verdade. Estamos juntos nisso para sempre. Sônia se afastou de Martim e seus olhos encontraram os de Maria, a irmã de Martim, com um sorriso. É um prazer conhecê-la, Maria, ela disse com sinceridade, estendendo a mão. Sinto muito por todas as confusões que causei. Espero que possamos construir um relacionamento baseado em respeito e compreensão. Maria aceitou a mão estendida de Sônia com um sorriso gentil, sua expressão transbordando de compreensão e perdão. Não se preocupe, Sônia, ela respondeu suavemente. Entendemos que você estava apenas tentando proteger o que é importante para você. Estamos felizes por finalmente termos a oportunidade de nos conhecermos melhor. Enquanto a reconciliação se desenrolava diante deles, Yolanda observava com ternura o amor e a compaixão que fluíam entre seus filhos e sua nora. Com um suspiro de satisfação, ela tomou a palavra, sua voz fraca, mas cheia de determinação. Meus queridos, começou ela, seus olhos brilhando com amor e orgulho, é hora de seguirmos em frente juntos. Sônia, minha querida, sua família agora é a nossa família. Por favor, nos permita viver ao seu lado na mansão, onde poderemos cuidar uns dos outros e compartilhar o amor que nos une. Sônia assentiu com seus olhos brilhando de esperança. Claro, Yolanda, ela respondeu com sinceridade. Você sempre terá um lugar em nossa casa. Se eu soubesse da sua situação antes, eu jamais aceitaria que você vivesse em um quarto de hotel. Com sorrisos radiantes e corações repletos de esperança, Sônia, Martim, Maria e Yolanda se prepararam para deixar para trás as sombras do passado e abraçar o futuro com coragem, amor e união. Enquanto se dirigiam juntos para a mansão dos Molina, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse, desde que estivessem juntos, como uma família unida pelo amor e pelo perdão. Com o tempo, o amor e a compaixão que fluíam entre Sônia, Martim e sua família se fortaleceram, transformando a mansão em um lar cheio de risos e bons momentos. Sônia dedicou-se pessoalmente ao cuidado de Yolanda, garantindo que ela recebesse o melhor tratamento médico disponível, enquanto Martim e Maria compartilhavam seu tempo e carinho com sua mãe, criando memórias preciosas que durariam para sempre. À medida que os meses passavam, a luz da esperança brilhava cada vez mais forte sobre a família, e Sônia recebeu uma notícia que encheu seu coração de alegria e gratidão. Ela estava grávida de gêmeos. A notícia foi recebida com celebração e felicidade, pois Sônia e Martim sonhavam em receber os novos membros em sua família. Quando finalmente chegou o dia do nascimento dos gêmeos, a mansão foi preenchida com uma aura de expectativa e emoção. Sônia e Martim aguardavam ansiosamente o momento em que finalmente conheceriam seus filhos, com os corações transbordando de amor e gratidão pela bênção que lhes foi concedida. No momento em que os gêmeos finalmente chegaram ao mundo, Sônia e Martim foram tomados pela emoção avassaladora de segurar seus filhos nos braços pela primeira vez. Lágrimas de alegria escorriam por seus rostos enquanto eles admiravam a grande família que haviam criado juntos, como uma prova viva do poder do amor e da dedicação. Assim, Sônia e Martim permaneceram juntos, enfrentando os desafios da vida com coragem e determinação, enquanto construíam uma vida repleta de amor. Eles provaram que, quando o sentimento é verdadeiro, não há obstáculo que não possa ser superado. Juntos, eles escreveram uma história de superação, que deixaria seu legado para sempre nos corações daqueles que tiveram a sorte de testemunhá-la.